É uma coisa que dói, é uma coisa que mexe com os valores das pessoas, com a vergonha, com o sentimento de humilhação, com uma porção de outros fatores que não são reais, não são tangíveis. E o empresário, ele acaba se deixando seduzir por isso e toma as piores decisões de tudo. Acaba pagando quem tem menos importância. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo agora, para você entender o grau de dúvida do empresário. Eu atendo um cliente hoje que é uma indústria da área de vidros, tá certo? E eu estive lá com eles no início de dezembro. E eles tinham marcado uma reunião com o sindicato para poder apresentar para os funcionários, que não sabiam ainda, um parcelamento do 13º em 6 vezes. Tá legal? Pensa só o problema que isso ia dar. Em contrapartida, dentro do planejamento orçamentário, estava lá para pagar a prestação do banco, estava lá para pagar o fornecedor, estava lá para pagar uma opção de gente que, na cabeça do empresário, não era prioridade. A prioridade era pagar o banco, os fornecedores, e deixou o funcionário por último. Você imagina, o funcionário é aquele colaborador, aquela unidade, a entidade ali, que faz com que o seu negócio vá para cima. Como é que tu vai criar um plano de recuperação que você tanto precisa se você não cumpre o mínimo? Se coloca no lugar desse funcionário. Como é que o cara no dia 1º de janeiro vai ter motivação e ânimo de fazer o que tu tá pedindo se você dividiu em 6 vezes o 13º dele? Ele já tá com a corda no pescoço. Já tava contando com aquele dinheiro. Então, na hora que eu percebi aquilo, eu falei, não. De jeito nenhum. O que a gente fez? Pagou o 13º e renegociou dívidas com os fornecedores. Deu um maior problema, lógico que deu. Nenhum deles deixou de renegociar. Demos 20% do valor do fornecedor e eu peguei 80% e dividi em 6 vezes. Então eu troquei a prioridade. O dinheiro era o mesmo, só que a prioridade passou a ser funcionários, colaborador. O que eu estou discutindo é prioridade. Agora, você está endividado, precisa da equipe, que precisa vender mais, gastar menos, muito grau de eficiência para você ser competitivo. Muito trabalho de todo mundo. E aí, nesse momento, você precisa estar com todos os seus pagamentos de salário em dia, 13º, FGTS, tudo isso em dia. E outra coisa importante, e aí vale uma vírgula aí muito importante. Só é prioridade aquelas pessoas que estão trabalhando. Não é prioridade aquele cara que saiu há 15 dias atrás, que não faz parte do quadro e que não recebeu a rescisão. Esse cara, você vai na justiça e parcela com ele. Mas, Wagner, isso vai dar maior problema? Vai. Sempre dá problema. Agora, né? Mas não agora. Porque se você preserva a sua unidade produtiva, seja uma loja de varejo, uma indústria, como eu te dei o exemplo, ou qualquer outra coisa, o seu público interno é a coisa de maior valor. Tá certo? Se ele é eficiente ou não, cabe a você como gestor, e aí é uma outra história. Mas, primeiro, se ele não é eficiente, não devia nem estar lá. Tá certo? Agora, já que tá, faz o cara trabalhar motivado. E isso não é que salário e 13º seja motivação, mas é o mínimo da obrigação que você tem que ter. É lei e o cara tá esperando aquilo. Às vezes ele já fez uma dívida contando com aquilo. Tá, né, todo mundo apertado, Thiago. Se você deixa de pagar o 13º, as pessoas estão contando com isso. E mais, no caso dessa indústria, eles não conversaram com ninguém. Iam reunir com o sindicato, iam dar notícia. Você já imagina perto do Natal? Pô, isso ia criar um problema absurdo. E o plano que a gente tem para essa empresa de reequilíbrio 2019 é absurdo, é enorme. Muitas demandas, quantidade de hora extra que as pessoas vão ter que fazer, muito trabalho. É a única chance de sair. Então eu precisava dessa equipe. Graças a Deus, os donos compreenderam isso.